Olá, vamos para a nossa última parte teórica, Ordem Social, aula 13. Vamos falar do índio, direito dos índios, dos indígenas. Vamos lá, já estou compartilhando com você, porque a gente já está sabendo, não é? Olha aqui. Último tópico da ordem social, os índios. Não esqueça que lá no capítulo da educação foi dito que a língua portuguesa é a língua oficial, mas para a educação dos indígenas, nos seus processos próprios de educação, é possível usar a língua materna. Então, é um direito assegurado ao índio, mas fora do tópico do índio, né? Então, vamos lá, 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, ok? São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por elas habitadas, em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, ao bem-estar daquela comunidade indígena, tá? E as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Lembrando que o artigo 20 da Constituição diz, vou anotar bem aqui, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, ok? Por que são bens da União? Porque os índios são povo, que é o elemento humano do Estado. E como eles são povo, se eles forem donos, eles são povo, têm poder. Se eles forem donos do seu próprio território, eles poderiam se declarar independentes, soberanos. E o Estado brasileiro é indissolúvel, a Federação Brasileira é indissolúvel. Ser bem da União não impede o reconhecimento do direito de ocupação e de posse tradicional da terra. Por isso que a gente tem aqui no parágrafo 1º, né? São tradicionalmente ocupadas pelos índios e acho que por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para a sua atividade produtiva, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessidades de sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Uma coisa não impede a outra, ok? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, no parágrafo 2º, destinam-se à sua posse permanente e não ao domínio, porque domínio é propriedade, tá? Cabendo-lhes, perdão, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Não tem uma coisa não impede a outra, tá bom? Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Eles teriam direito aos royalties, né? Então, presta atenção que se aquela comunidade indígena que tem direito de usufruto exclusivo, de posse permanente, está localizada numa reserva indígena, onde tem um potencial de energia hidrelétrica, o Congresso Nacional pode autorizar a exploração daquela reserva, ok? Daquele potencial hidrelétrico, pode autorizar a exploração mineral ali, entendeu? Porque o domínio é da União, tá bom? E aí os índios vão ter direito à participação no resultado, não é? As terras, não é, os índios não vão ficar ricos, tá? Não é dividido meio a meio para o índio, ele tem uma parcela, um royalty, um valor, né, que aí vai ser calculado, cada caso é um caso, enfim, mas é um valor que eles vão usufruir, sim. Então, por isso que a gente tem algumas comunidades indígenas que recebem royalties, porque estão assentadas em áreas de exploração desses recursos minerais, recursos naturais, não é? E tem comunidade indígena que não recebe nada, tá? É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso, salvo, né, a autorização do Congresso, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a população ou o interesse da soberania do país, após a deliberação do Congresso, garantido em qualquer caso o retorno imediato, logo que cesse o risco. São nulos e extintos
não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então, todos os atos, não é, de ocupação, exploração, exploração da riqueza, do solo, dos rios, que não seja com autorização do Congresso, relevante interesse da União, enfim, de outros, numa outra linguagem, ocupações irregulares, de fazendeiros, enfim, elas são consideradas nulas, não tem uso capião sobre essa terra, não tem direito adquirido sobre essa terra, certo? E elas são consideradas, são nulos esses atos e são considerados extintos, e isso não impede o direito de indenização dos indígenas. É isso que quer dizer o parágrafo 6º, tá bom? 7º, não se aplica às terras indígenas o disposto do artigo 174, parágrafo 3º e 4º. 174 fala da ordem econômica, tá? A gente não vai trabalhar esse dispositivo, então não se preocupem. E o artigo 232 fala que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus interesses, direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. O que eu vou acrescentar aqui para você? Tá? Observação. É assegurado aos índios o direito de uso de sua língua materna, de suas línguas maternas, nos seus processos próprios de aprendizagem. Eu já tinha falado isso para você, mas eu vou deixar anotadinho aqui, tá? Observação 2. Essa observação é a observação 1. Ok? Observação 2. As terras, que já está lá em cima, mas eu vou colocar aqui. Tradicionalmente ocupadas pelos índios são de domínio da União. Então, o índio tem direito a posse permanente e usufruto exclusivo, mas o domínio é da União, são bens da União. E observação 3. Cabe ao Ministério Público, neste caso é o Ministério Público Federal, tá? A defesa dos direitos das populações indígenas. Está lá no capítulo da ordem social, das funções essenciais da justiça indígenas, ok? E tá dito aqui também, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Mas eu quero que você relembrar você que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos das populações indígenas. Não é só aqui, certo, que está previsto no artigo 232, mas também lá no tópico das funções essenciais da justiça, tá bom? Então, vou fechar num quadradinho aqui. Aí eu fecho, tá, o dispositivo dos índios. Na verdade, a gente fecha com esse vídeo, que é um vídeo curto, alguns vídeos dessa nossa aula foram curtos, eu fecho a última parte teórica da ordem social. A aula 13, como eu falei para você no início, ela iria ser dividida em várias partes menores, elas serão ao todo 9 partes, se não me falha a memória. E a última, que é agora que a gente já vai trabalhar, vai ser a correção daquela lista de questões que você já recebeu, tá bom? Até mais. Pode clicar no próximo link que a gente já tem a resolução das questões. Tchau, tchau!